Exercício de 3 a 14. Determine uma janela retangular apropriada para a função dada e use-a para fazer o gráfico da função. Então, aqui a gente tem uma função do segundo grau, está pedindo para a gente determinar uma janela retangular apropriada para o gráfico dessa função. Bom, o que eu vou fazer aqui é mexer um pouquinho nessa função. Olha só, eu vou olhar para essa parcela aqui, que é o x ao quadrado menos 36x, e vou completar o quadrado aqui. Como é que é essa história de completar o quadrado mesmo? É você pegar o número que está multiplicando x, aqui, que no caso aqui é o 36, divide por 2, depois você vai somar aqui esse valor que você achou ao quadrado e também subtrair ele ao quadrado, né, para não alterar o valor da função. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, o f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 36x. O que nós vamos fazer mesmo? Pega o 36 agora, divide por 2. Dá quanto? Dá 18. 18 ao quadrado é 324. Então, você soma aqui mais 324 e subtrai menos 324 para você não alterar o valor da função. Mais 32. Observe que o que a gente obteve aqui agora, ó, foi um trinômio quadrado perfeito. O que é isso? É o x menos 18 ao quadrado. É assim que você procede. Toda vez que você se deparar com uma expressão do tipo essa aqui, ó, x ao quadrado menos 36x, é assim que você vai proceder para completar o quadrado. Pega o número que multiplica x, divide por 2. Aí o resultado que você achar, você soma ele ao quadrado e subtrai o mesmo valor para não alterar o valor da função. Então, f de x aqui vai ser igual a x menos 18 ao quadrado. E aqui, menos 324 mais 32 vai dar menos 292. Menos 292. Pronto, eu vou olhar para a função nesse formato. Carregado de informações está esse formato, pessoal. Olha só. Toda vez que a função estiver escrita nessa forma, chamada forma canônica, esse número que aparece aqui é o x do vértice. E o número que aparece aqui é o y do vértice. Deixa eu clarear um pouquinho mais para você. Ó. Uma função do segundo grau escrita na forma f de x igual a que multiplica x menos... vamos colocar um c aqui. X menos c ao quadrado mais um d. Pronto, um d. Esse C aqui é o x vértice e esse D aqui é o y vértice. Compare as duas quantidades. Ó, o x vértice aqui é o 18 e o y vértice é menos 292. Logo, o vértice dessa função é o ponto 18 e menos 292. Ó, aqui a gente já tira uma informação bacana disso, não é verdade? Então, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Que o gráfico dessa função aqui é uma parábola de concavidade voltada para cima. Vamos fazer um esboço aqui para a gente determinar a melhor janela, né? Aqui, x, y, parábola de concavidade voltada para cima, vai tocar o eixo y aqui exatamente no 32, aqui no 32, ó. E esse pontinho aqui de coordenadas 18 e menos 292 é o vértice da parábola. Então, aqui é o 18 e aqui é o menos 292. Pronto, já dá para a gente determinar aqui uma janela de visualização, né? Então, pessoal, uma janela, não é a janela, uma janela de visualização apropriada seria a janela tal que o x varia de menos 10 a 40. Por que o 40 aqui? Olha só, por que o 40? Porque se aqui está o 18 é o x vértice, a outra vai estar a menos de 36, né? Um outro número menor que 36. Então, a gente pega um pouquinho maior aqui, vamos pegar o 40. Por quanto? Observe que aqui a gente já tem o menos 292, vamos botar um menos 300, então. Menos 300 até 100. Pronto. Aí, ó. Pronto.
essa é a janela de visualização que você obtém. Olha, esse gráfico aqui eu fiz no GeoGebra, tá? Eu programei o GeoGebra para o x variar de menos 10 a 40 e o y de menos 300 a 100. Essa é a janela de visualização, ou seja, é isso aqui que você vê do gráfico quando você considera essa janela de visualização. Seguinte, pessoal, item 4, f de x igual a x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 65x. Aqui não tem muitas informações não, pessoal. Talvez aqui o que a gente pode observar? Uma raiz é o zero, né? Para x maior que zero, a função é toda positiva. Não tem muitas informações aqui. Então, talvez uma ideia aí fosse ir testando mesmo a janela de visualização mais apropriada, né? Até achar algo mais ou menos do tipo menos 10 a 2, uma janela menos 10 a 2 por talvez um menos 300 até 100. Se você usar o GeoGebra, com essa janela de visualização, esse é o gráfico que você vai ver de f. Seguinte, f de x igual a raiz quadrada de 50 menos 0,2x. Diferentemente da questão anterior, aqui dá para a gente especular algumas coisas. Por quê? Olha só, aqui tem uma raiz quadrada, na verdade, a gente sabe que não existe raiz quadrada de números negativos, portanto, o radicando dessa raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, você coloca lá, ó, 50 menos 0,2x tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, menos 0,2x maior ou igual, o 50 para o segundo membro, menos 50. Agora a gente multiplica por menos 1, lembrando que quando você multiplicar por menos 1, troca todos os sinais, inclusive o de maior ou igual passa para menor ou igual. Então, 0,2x menor ou igual a 50. Quem é x, então? O x vai ser menor ou igual a 50 dividido por 0,2. E 50 dividido por 0,2, isso vai dar 250. X menor ou igual a 250. O que esse valor está te dizendo aqui? Está te dizendo que o domínio dessa função são os números reais menores ou iguais a 250. Tá? Então, esse é o domínio da função. Tá bom? Então, tá. Bom, outras informações que a gente tem a respeito do gráfico. Uma raiz quadrada tem por resultado sempre um número positivo. Então, a gente sabe que o f de x vai ser maior ou igual a zero para todo x pertencente ao domínio da função. Para todo x pertencente ao domínio da função. Por quê? Porque raiz quadrada, por definição, é sempre um número positivo. Opa, então eu sei, isso aqui está me dizendo que o gráfico vai estar todo acima do eixo x. E mais. Vamos determinar aqui onde o gráfico toca o eixo y. Para você determinar onde o gráfico toca o eixo y, basta calcular o f de zero. O f de zero vai te dar onde o gráfico toca o eixo y. Vamos fazer isso então. O f de zero vai ser igual a raiz quadrada de 50 menos 0,2 vezes 0. Muito bem. Que vai dar a raiz quadrada de 50, que é aproximadamente 7. Então, olha quantas informações a gente tem aqui. Olha, a gente sabe que o domínio da função são os números x menores ou iguais a 250. Isso sugere uma janela de visualização para x variando de, por exemplo, menos 50 até 260. Vamos pegar um pouquinho maior aqui, ó. Aqui vai até 250, vamos pegar até o 260. Aqui pode ser menos 50, menos 40, não tem problema nenhum. Não. Outra coisa, pessoal, o que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que o gráfico está todo acima do eixo x. Então, a gente pode pegar aqui o y variando, por exemplo, de menos 1 a 8. Por que a 8? Porque no ponto de ordenada 7 é onde o gráfico toca o eixo x, ó, aqui que a gente calculou. Então, com essa janela retangular, você obtém esse gráfico aqui, ó, construído também no GeoGebra. Seguinte, também f de x igual a raiz quadrada de 15x menos x ao quadrado. Várias coisas aqui a gente observa. Como no item anterior, o f de x aqui, olha, o f de x vai ser maior ou igual a zero para
todo x pertencente ao domínio da função. Por que isso mesmo? Porque isso aqui é uma raiz quadrada e o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Logo, o gráfico dessa função vai estar todo acima do eixo x. Muito bem. O que mais, pessoal? O que mais? Vamos pensar no domínio dessa função? Olha só, aqui tem uma raiz quadrada, o radicando dessa raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, você escreve assim, ó, 15x, estou especulando o domínio agora, 15x menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. O que a gente obteve aqui foi uma inequação do segundo grau. Não sei se você lembra como é que resolve isso. Você chama o primeiro membro de uma função f de x. F já tem aqui, né? Vamos colocar um g agora, né? G de x e faz o estudo do sinal dessa função. Bom, para estudar o sinal de uma função do segundo grau, a primeira providência é calcular suas raízes, ou seja, pegar essa parcela aqui e igualar a zero. Então, vamos lá, 15x menos x ao quadrado igual a zero. Aí você coloca x em evidência, não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, porque a equação do segundo grau está incompleta, faltando o parâmetro c. Nesse caso, a gente coloca x em evidência. 15x dividido por x dá 15. Menos x ao quadrado dividido por x, isso dá x. Igual a zero. Bom, agora eu tenho um produto de dois números, o primeiro é o x, o segundo é 15 menos x, e o produto deles está dando zero, né? Então significa que um deles é zero. Então, x igual a zero. Ou 15 menos x igual a zero. Aí vem menos x igual a menos 15, passando 15 para o segundo membro, ou seja, x igual a 15. Bom, vamos pensar no gráfico dessa função g aqui, que é 15x menos x ao quadrado? O gráfico dessa função é uma parábola, porque a função é do segundo grau, de concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, e vai tocar o eixo x em dois pontos. Quais são os pontos? 0, aqui no 0, e aqui no 15. Distribuição do sinal, menos, mais e menos. É nesse momento que você vai olhar para esse sinal aqui da desigualdade, ó, maior ou igual a zero. Tá? Maior ou igual a zero são os positivos, esse aqui é. De 0 a 15. O que isso está te dizendo, então? Está te dizendo que o domínio dessa função é o intervalo que vai de 0 a 15. Aí a gente já tem uma ideia da janela de visualização para o eixo x, o intervalo a ser considerado no eixo x, né? Pode ser algo do tipo, já começando a responder aqui, ó, do tipo menos 1, né? Menos 1 por 17. Vamos colocar menos 1 até 17. A janela de visualização, o x variando de menos 1 a 17, por quê? Porque o domínio é de 0 a 15. Aí a gente pega um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá bom? Agora, vamos pensar agora na imagem dessa função? A gente já verificou aqui em cima que o gráfico dessa função vai estar todo acima do eixo x. Por quê? Porque o f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente a R. E como aqui dentro a gente tem uma função do segundo grau, com a negativo, existe um valor máximo para essa função. Então, eu vou calcular o valor máximo dessa função que está aqui dentro da raiz, extrair a raiz quadrada desse valor máximo, aí a raiz quadrada desse valor vai ser o valor máximo da função f, tá bom? Então, eu estou olhando para a função aqui de dentro que eu chamei de g de x, né? Estou chamando aqui de g de x. Igual a 15x menos x ao quadrado. E aí eu vou calcular o valor máximo dessa função, que é o y vértice dessa função. Não sei se você lembra da fórmula, mas é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Menos... Quem é delta mesmo? É b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 4a. Igual a menos, vai carregando menos. B quadrado, B aqui é 15, né? 15 ao quadrado dá 225. Menos 4ac. Essa parcela aqui eu nem vou colocar. Por quê? Porque o parâmetro c é zero. O termo independente de x aqui nessa função não tem. Então, é zero. Sobre 4a. O a é menos 1, então aqui 4 vezes menos 1, menos 4. Logo, a gente obtém 225 sobre 4. Tá?
O que é o 225 sobre 4? É o valor máximo da função 15x menos x ao quadrado, ou seja, é o valor máximo do radicando dessa raiz. Logo, o valor máximo da função f vai ser a raiz quadrada de 225 sobre 4. Tá? Logo, o máximo de f, né, o valor máximo da função f, vai ser a raiz quadrada de 225 sobre 4. Raiz quadrada de 225 é 15. E a raiz quadrada de 4 é 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Ah, então o que isso aqui está me dizendo? Olha, por um lado, a gente observou aqui que toda e qualquer imagem é um número maior ou igual a zero. E o valor máximo da imagem é 7,5. Significa, então, que a imagem dessa função vai variar de 0 a 7,5. Então, vamos pegar uma janela de visualização tal que no eixo y contém esse intervalo, né, de 0 a 7,5. Então, vamos botar de menos 1 a 8? Ó, de menos 1 até 8. Olha aí, tá? E aí, quando você fizer o gráfico no GeoGebra ou em qualquer outro programa, com essa janela aqui de visualização de menos 1 a 17 por menos 1 a 8, você vai obter esse gráfico. Tudo bem?